No começo até que eu queria enganar ela, sabe? Para ver se melhorava a situação. Que sair da minha igreja católica, onde eu nasci, me criei, de repente mudar, eu dizia que eu queria nascer católico, queria morrer católico. Antes de o Christian conhecer a igreja adventista, ele era um jovem que gostava muito de festa, bebida, passava dias bebendo, a família em casa, e a mulher sofria com tudo isso, né? As pessoas olhavam o Christian e não viam nada de cristão nele, porque, como eu já falei anteriormente, ele vivia bêbado, né? Por aí andando com os colegas dele. Mas Deus é maravilhoso, né? Como a gente sabe, para Deus nada é impossível. A transformação do Cristo veio assim gradualmente. Eu tinha um funcionário, isso há uns 14 anos atrás, aí nós botávamos o litro da cachaça no meio, na mesa, e o meu funcionário, ele era muito assim, simpatizante da igreja adventista. Ele apoiava a igreja adventista e eu, católico. Então, nós começava a teimar ali sobre a Bíblia, e no começo era um debate. Quando a gente já estava embriagado, virava um combate. E aí, eu perdia sempre para ele, porque ele tinha mais argumento do que eu. Porque ele era acostumado a estudar a Bíblia, ele não era da igreja. Ele não tinha religião nenhuma, mas ele lia muito a Bíblia. E eu não tinha argumento, porque o que eu estudava era só o catecismo, né, que eu fiz a primeira comunhão, a Eucaristia. Então, tudo que ele me ensinava, que ele falava ali, quando a gente estava bebendo, eu botava na minha cabeça, quando eu estava no outro dia que eu estava bom, eu começava a pensar. Então eu estava naquela agonia e eu orava a Deus e digo, Senhor, mostre-me um caminho. Eu quero mudar de vida, eu quero salvar meu casamento. O seu casamento estava bem a perigo, porque ela não queria mais ficar, porque era muita luta dela, diária. E aí, numa quarta-feira, eu me arrumei com as crianças para ir para a igreja. E quando ele viu que a gente ia, ele se arrumou também e foi. Achando que ele ia só por ir. E quando eu cheguei lá, no culto, eu tinha certeza que aquela pregação, a pregadora até hoje eu nunca esqueci. Eu tenho certeza que ela pregou aquela pregação por causa de mim, mas na realidade não foi por causa de mim. Toda vez que a gente está errado, a pregação sempre dá de acordo, né? E aí quando nós saímos, acabou o culto que saímos, o meu amigo Wesley. Fui até ele e cumprimentei, que eu conhecia ele já há muito tempo, né? A gente era amigo. E ofereci uma Bíblia ao Christian. E ele aceitou a Bíblia. Aceitou, o Christian aceitou a Bíblia. Então eu, com aquela Bíblia que ele me deu quando chegou em casa, eu digo, agora eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Se eu achar aqui sobre o sábado, tudo que eu aprender aqui eu vou guardar. E sobre a bebida, enfim. Por incrível que pareça, nós conseguimos com a minha esposa ler a Bíblia todinha de capa a capa. Em 30 dias nós lemos toda a Bíblia, porque nós lia de manhã, lia de tarde e lia de noite. Era uma curiosidade imensa que eu queria saber o que tinha ali de diferente. E eu encontrei na Bíblia que os bêbados não entrarão no reino do céu. E aí, para mim, aquilo ali foi o que eu precisava. E depois ele encontrou lá em Êxodo 20, sobre o sábado. E as coisas foram se encaixando. Nesse mesmo dia que a gente foi na igreja, Ele pediu um estudo. E eu fiquei totalmente surpresa, né? Nossa, o Christian pedindo um estudo, meu Deus. Eu sou tão católica e lá no mundo bebia demais. Para mim foi uma surpresa e alegria ao mesmo tempo. O Christian é um exemplo, cara. É um exemplo do poder de Deus, né? Se a gente procurar, a gente consegue sair fácil. Deus dá força pra gente. Tudo depende da pessoa, né? Se aceitar a mensagem, Jesus está pronto para transformar. Assim como transformou o Cristo. Depois que eu conheci a Bíblia, a palavra de Deus, na Bíblia mesmo, o meu desejo no meu coração era contar para todo mundo a verdade. Na comunidade onde eu morava, que fica a 16 quilômetros daqui, a vontade é dizer para todas as pessoas ali que eu estava errado e que a verdade era aquela dali. Um dia antes do meu batismo, já às 5 horas da tarde, meu filho disse,
papai, vamos embora lá na estrada pegar uma calça para mim. Eu não tinha carro ainda, eu tinha uma motozinha. Aí eu vim com ele na estrada, porque não tinha asfalto, e no retorno para casa, 5 horas da tarde, um cachorro se atravessa na frente, e eu bati no cachorro e nós rebolamos 3 vezes na pissarra. Isso na véspera do batismo, 5 horas da tarde. O meu joelho, tornozelo ficaram em carne viva, os ossos apareciam. E quando eu me recordei assim, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu digo, meu filho, o senhor tá bem? Ele disse, eu tô, pai. Aí eu desmaiei, me recordei no hospital, no posto de saúde, fui levado para um outro posto lá do Murutinga, porque os equipamentos não eram suficientes para fazer o tratamento que estava precisando, estava muito feio minhas pernas. E me enfaixaram todo. Quando foi de noite, me trouxeram para casa, o pastor do distrito, na época o pastor Eduardo Vieira, ele foi fazer minha ficha, aí ele disse, quando ele me viu, ele se espantou de ver eu todo enfaixado ali, tipo uma múmia, sabe? Aí ele disse, que é agora que tu vai se batizar? Eu digo, vou me batizar assim mesmo, pastor. Assim mesmo. Ele, tu tá decidido mesmo? Eu digo, eu tô. No dia do meu batismo, as pessoas, muita gente não acreditavam. E as pessoas que acreditaram foram, a igreja lotou que não pegava tanta da gente. Para saber se era verdade realmente que eu ia me batizar. Porque o tanto que eu falava de adventista e quem eu era na comunidade, de repente batizar adventista, aquilo chamou a atenção de toda a comunidade. Na hora do batismo, os diáconos tiveram que me carregar, eu entrei dentro do tanque carregado. Eu não podia andar, eu estava todo feio. Me batizaram, ali me meteram na água. Então, desde esse dia, o propósito do meu coração foi sempre pregar o evangelho, falar para as pessoas que eu estava errado e que a palavra de Deus estava certa. Aí o pastor chegou comigo para construir uma igreja, a Igreja Novo Céu 2. Aí eu disse, pastor, quanto que tem dinheiro para nós construir essa igreja? Ele disse, olha, Christian, tem 3.000. Eu disse, pastor, com esse dinheiro nós não constrói igreja, não constrói. Passei um mês pensando e fomos lá em Altazes, ele morava em Altazes, fomos lá de pastor, nós aceitamos o desafio, vamos construir a igreja. Ele disse, Christian, só que agora faltam 30 dias, só restam 30 dias porque essa igreja precisa ser inaugurada no Acampau, em maio. E quando eu cheguei de Altazes, de tardinha, todo animado, empolgado, que nós íamos construir a igreja. Aí, à boca da noite, lá na praça, cheio de gente, eu digo, é aqui que eu vou começar a pedir das pessoas ajuda para a construção dessa igreja. Aí eu sentei do lado do irmão, um fazendeiro forte, eu digo, aqui. Aí o irmão disse assim, Christian, vou dar um conselho para ti, sai fora dessa situação aí. Eu digo, poxa, só queria 2 sacos de cimento para ajudar. Adventista. Aí ele disse, não vou ajudar porque essa igreja não vai sair. Pastor, aquilo, sabe, a autoestima que eu tava, aquilo acabou.